Então, o nosso primeiro passo é descobrir o centro dessa sobrancelha. Geralmente eu faço pelo centro do septo nasal para achar o início, o ponto central dessa sobrancelha. Então, nesse caso aqui, como é um desenho e o centro não tá certinho, eu vou pelo centro do lábio dela, tá? Então, primeiro passo, centro do septo nasal. Nesse caso, eu vou pegar pelo centro da boca dela e vou encontrar o centro da minha sobrancelha. Aqui eu já consigo ver que tem uma sobrancelha mais perto do centro e a outra mais afastada. E eu preciso corrigir essas diferenças, tá? É legal você ter essa sobrancelha aqui como se fosse a sobrancelha da cliente, porque você não vai arrancar a sobrancelha da cliente para desenhar de novo, né? Então você precisa aproveitar o que ela tem e ajustar, acertar as diferenças. Uma mais alta, outra mais baixa. Segundo passo, vamos encontrar o início dessa sobrancelha, tá? Esse início, ele pode ter de 1 centímetro até 1,3 para não ficar muito separada uma sobrancelha da outra. Então, aqui na sobrancelha da nossa modelo, eu vou trabalhar com 1 centímetro para um lado e 1 centímetro para o outro. Logo, eu tenho 2 centímetros de espaço entre uma sobrancelha e outra. Depois eu vou para o ponto final. Geralmente uma sobrancelha padrão aí tem 5 centímetros de comprimento, tá? Mas se você encontrar uma sobrancelha com 5,5 centímetros, 6 centímetros, você não vai tirar o comprimento dessa sobrancelha, você vai manter o comprimento dela. O ideal é que ela tenha no mínimo 5 centímetros, não menor do que isso. Então, encontrei o centro, encontrei o início, encontrei o final. Agora eu vou encontrar o ponto alto. Vou diminuir meio centímetro, ou seja, eu tinha 5, diminui meio, fiquei com 4,5. Vou no ponto central, encontro meu ponto alto. Encontrei meu ponto alto. Então, a gente vai tirar todas as medidas para facilitar na hora de desenhar, desenvolver essa sobrancelha e deixá-las o mais parecidas possível uma com a outra, tá? Agora, eu preciso ter a linha de base inferior dessa sobrancelha. Como que eu encontro? Aqui nesse desenho, eu falo o que para minhas alunas? Para elas terem como base o canto interno do olho e deixar aqui no paquímetro 1,8 centímetro em média, então 1,8 centímetro no paquímetro, até a linha inicial, ó, canto interno do olho até a linha do início da sobrancelha. Então a altura vai ser aqui, ó, tá? Coloquei a altura, traço a minha linha de base inferior. É muito importante quando a gente estiver atendendo a cliente, quando a gente fizer as medidas, pedir para ela levantar a cabeça, porque de frente a gente tem outra visão, tá? E se a linha estiver torta, a gente vai conseguir identificar. Largura da sobrancelha. De acordo ao visagismo, uma largura boa para a sobrancelha é uma largura proporcional ao lábio superior dessa cliente. Então, vamos pegar mais ou menos aqui, ó, a largura do lábio dela, tá? E transferir. Então, eu apoio meu paquímetro na linha de base inferior e encontro a minha linha de base superior. Essa linha de base superior vai definir a largura da minha sobrancelha. Então, a largura dela vai ser essa daqui. Lembrando, gente, que se a cliente tem uma sobrancelha muito fina e a gente vai fazer uma rena, por exemplo, não adianta a gente querer deixar uma sobrancelha muito larga. A gente precisa acompanhar o máximo possível o que ela tem de fio, tá bom? Aqui é só um treino
para a gente desenvolver a nossa habilidade. Então, eu encontrei o centro, o início, o final, o ponto alto, linha de base inferior e linha de base superior. Agora eu preciso da linha de base do ponto alto. Linha de base do ponto alto. Então, eu vou me basear mais ou menos aqui na altura do que a minha modelo tem de pelo, tá? E vou traçar uma linha para eu apoiar o meu ponto alto. Confiro se a linha tá reta, não está reta. Então, eu vou corrigir até que ela fique retinha. Pronto, agora ela tá retinha. E o que eu faço aqui? Aqui eu já tenho a largura do meu início, certo? Então, vamos ver quanto que tem aqui de largura o início da minha sobrancelha. Eu tenho 8 milímetros de largura. A sobrancelha inicia mais grossa e vai afinando levemente até o ponto alto e termina zerada aqui no final. Então, se eu tenho 8 milímetros de largura no início, eu posso diminuir aí uma média de 2 milímetros até o ponto alto. Então, eu vou deixar com 6 milímetros a largura do meu ponto alto. Eu apoio, olha, meu ponto alto está aqui, certo? Então, eu vou apoiar na linha de ponto alto e descobrir a largura do meu ponto alto, ó. Vou pontuar para depois só ligar os pontos. Então, ó, já tenho a largura do início e já tenho a largura do ponto alto, certo? Agora eu preciso saber aqui onde vai terminar a minha cauda. Onde vai terminar a cauda dessa sobrancelha. Então, a cauda termina aí mais ou menos 2 centímetros, se baseando pelo canto externo do olho. Então, ó, apoio no canto externo do olho, 2 centímetros, travo meu paquímetro aqui, tá, gente, aqui tem 2 centímetros, apoio no paquímetro. Então, o meu ponto, a minha cauda, ela vai ter aí uma distância média de 2 centímetros do canto externo do olho até a minha linha do ponto final, tá? Então, vou pontuar aqui a minha cauda e faço a mesma coisa do outro lado, ó, canto externo do olho até a linha do ponto final, ó. E aí eu tenho a altura da minha cauda, ó. Então, ela vai terminar basicamente aqui, certo? Agora, eu já tenho todos os pontos, então é só eu ligar. Eu vou ligar aqui com a régua. Para quem está iniciando, ligar com a régua é mais fácil, porém, eu não sou muito fã de ligar com a régua. Eu prefiro que ligue manualmente. Você só vai treinar e desenvolver habilidade manual se você fizer esse traço aqui, ó, manualmente, tá bom? Porque na hora que você for aplicar a rena, você não vai aplicar com uma régua. Você precisa ter essa mão retinha, essa mão firme. E é esse treino de fazer essa linha com o lápis que vai desenvolver a habilidade da tua mão para você ter essa mão firme, tá? Ó, vou fazer com a régua para vocês visualizarem aqui o ligamento dos pontos. Então, vou ligar o meu início. Então, vou ligar meu início com o ponto alto.
Mesma coisa que eu faço de um lado, eu faço do outro. Agora eu vou ligar a minha linha de base superior com a linha do ponto alto. E agora ligo a minha cauda. Na régua é muito fácil de fazer, porém você precisa ter essa habilidade com as mãos, tá? Ó. Então ligou os pontos, deixa eu ver se eu consigo melhorar esse zoom aqui, ó lá. Ligou os pontos, a sobrancelha aparece, certo? Então, seria somente arredondar, para não ficar uma sobrancelha muito geométrica. Arredonda, tira esses biquinhos aqui, ó. Tá? E aqui na frente também, pode arredondar um pouquinho aqui, ó, só pra tirar esse biquinho quadrado. E aí, quando você apagar essas medidas de fora, você vai ter o desenho certinho da sobrancelha. Então, a primeira vez você pode fazer com a régua, só para você se animar e ver que quando liga os pontos, aparece a sobrancelha. Então, ligou os pontos, desenvolveu os pontos direitinho, ligou, vai aparecer o desenho, tá? Então, da primeira vez, liga com a régua para você se animar, ver que você é capaz, tá bom? E depois desenvolve isso com a mão livre, tá? Eu vou colocar um pedacinho de um vídeo eu desenvolvendo a mão livre. A mão livre dá mais trabalho, você precisa apagar, acertar a linha, requer mais dedicação, tá bom? Mas é a mão livre que você vai conseguir desenvolver a tua habilidade de traçar uma linha reta na sobrancelha, tá bom? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês e treinem muito. Treinando, vai chegar lá.